E hoje tem decisão sobre juros, né, meu caro? Então, hoje tem a super quarta, né? O Fed decide os juros lá nos Estados Unidos, o Copom decide os juros, né? O Comitê de Política Monetária decide os juros aqui no Brasil, que é composto ali pelos 9 diretores do Banco Central aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, os membros do Federal Reserve, que é uma espécie de Banco Central norte-americano ou americano, a ideia é que eles cortem os juros lá, que hoje está em 5,5 no limite mais alto ali, e devem cortar entre 0,25 e 0,50. As apostas do mercado hoje dão conta de que 0,50 seria o mais provável. Então, você teria os juros lá caindo de 5,50 para 5. Aqui, depois de idas e vindas do nosso querido Fernando Lero Haddad e o nosso competentíssimo Luiz Inácio Lula da Silva, com a irresponsabilidade fiscal, vamos provavelmente subir a taxa de juros no Brasil, enquanto em outros lugares as taxas de juros estão caindo. Mas por que então, né? O que acontece, afinal de contas? Simplificadamente falando aqui, o governo gasta mais do que arrecada. Para fazer de conta que não está fazendo isso, ele manobra as contas com um pouquinho de contabilidade criativa e muita matemática, né? Ele tira, por exemplo, agora o ministro do STF, Flávio Dino, ex-ministro da Justiça e amicíssimo do nosso querido presidente Lula, autorizou que 500, 600 milhões de reais sejam gastos para o combate à crise climática, o combate às queimadas, né? E isso não vai contar para a meta fiscal, mas você está gastando esse dinheiro. E quem empresta o dinheiro, a gente falava isso ontem, sempre é quem cobra o juro. Quanto mais ele empresta, menos ele tem, como é que a gente fala? Ele acredita que você vai pagar aquilo que ele empresta. Então, o que acontece? O mercado financeiro, eu, você, né? O mercado financeiro é feito de pessoas que emprestam dinheiro para financiar o governo, começa a cobrar mais juros. E o Banco Central, para conseguir equilibrar isso, vai subir o juro agora, para poder também segurar aí as expectativas de inflação. Porque o que o mercado está falando? Olha, com esse juro aqui, esse cara vai continuar pegando um monte de dinheiro emprestado, as contas vão ficar piorando, e aí ele está injetando dinheiro na economia, pressionando a inflação, e desse jeito a gente vai ter um problema inflacionário lá na frente. Então, o que eu estou te emprestando hoje, lá na frente não vai valer o que eu te emprestei. Então, eu preciso de mais juros para poder recuperar meu dinheiro no futuro, sem ter perda nenhuma. O Lula faz de conta que não entende, o Haddad faz de conta que entende qualquer coisa, e a gente vai se afundando nessa lama de ideias antigas e ultrapassadas, como diria o nosso querido Cazuza, esse museu das grandes novidades, que são as mesmas que levaram o Brasil para uma das maiores crises econômicas da história, lá no finalzinho do governo Dilma. Quem tem mais de 10 anos de idade, com certeza vai lembrar. Meu caro Rodrigo Oliveira, você falando sobre isso, só para a gente fechar nosso programa em alto nível, só que não, lembra daquele ditado popular, né, do cidadão que, né, se faz de morto para ter suas atividades, né, lá no cemitério, né? Exato, eu já ouvi falar sobre isso.